Imagine uma história tão perturbadora e sombria que muitos preferem ignorá-la. Uma narrativa repleta de violência, traição e consequências devastadoras. Hoje, vamos explorar uma das passagens mais chocantes da Bíblia, encontrada no livro de Juízes, capítulos 19 a 21. Prepare-se, pois esta história revelará o lado mais obscuro da humanidade e nos fará refletir profundamente sobre nossas ações. Fique até o final, pois as lições que aprenderemos são essenciais e impactantes. Os capítulos 19 a 21 do livro de Juízes são tão impactantes que muitos os consideram próprios para menores. Esta narrativa macabra é cheia de tragédias e lições importantes que precisamos aprender. A história se passa numa época em que Israel não tinha rei, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Começamos com um levita que vive em Efraim, no norte de Israel, e que toma uma mulher de Belém, no sul, como sua concubina. Após ser infiel, ela volta para a casa de seu pai. 4 meses depois, o levita decide ir buscá-la, e é aqui que a trama se desenrola. Imagine uma noite silenciosa e inquietante na cidade de Gibeá. As estrelas estão ocultas por nuvens escuras e o ar está carregado de uma tensão quase palpável. Um levita e sua concubina, exaustos de sua longa jornada, encontram abrigo na casa de um idoso hospitaleiro. Tudo parece calmo, mas uma tempestade de horror está prestes a explodir. De repente, batidas violentas ecoam na porta, sacudindo a quietude da noite. Homens perversos cercam a casa, suas intenções tão negras quanto a própria escuridão. Eles exigem que o levita seja entregue a eles para satisfazer seus desejos depravados. O idoso, em um ato desesperado para proteger seu hóspede, oferece sua própria filha virgem e a concubina do levita. O terror se desenrola com uma brutalidade indescritível. Os homens arrastam a concubina para fora e a noite se transforma em um pesadelo vivo. Eles a violentam repetidamente, cada momento um grito sufocado na escuridão, cada ato uma marca indelével de crueldade. A cena é tão perturbadora quanto as piores atrocidades imagináveis, uma visão que rivaliza com os horrores dos filmes mais sombrios. Ao amanhecer, o corpo da concubina, exausto e devastado, retorna à casa. Ela desaba na porta, suas mãos estendidas como um apelo final por ajuda que nunca chegou. O levita, tomado por um misto de dor, raiva e desespero, encontra sua concubina morta, uma visão desoladora que o consome. Em um ato de vingança e um chamado desesperado por justiça, ele corta o corpo dela em 12 partes e as envia às tribos de Israel. Cada pedaço enviado é um grito silencioso contra a depravação e um apelo fervoroso por ação. O horror daquela noite se transforma em um clamor por vingança que reverbera por toda a nação. Gibeá se torna um símbolo de desumanidade e crueldade, e a resposta de Israel é rápida e implacável. O pesadelo pessoal do levita se transforma em uma crise nacional, uma chamada às armas que leva Israel a um conflito devastador. A notícia do crime hediondo cometido em Gibeá se espalha como um incêndio por toda Israel, infligindo um choque e uma fúria profunda nas tribos. Cada pedaço do corpo da concubina é um testemunho mudo da brutalidade insuportável que aconteceu naquela noite. As tribos de Israel, inflamadas de indignação e sede de justiça, se reúnem em Mispá. É uma assembleia fervilhante de raiva e determinação, onde líderes tribais discutem o destino da tribo de Benjamim, que abrigou os culpados. A tensão é palpável, cada palavra carregada de emoção. Os líderes exigem que a tribo de Benjamim entregue os responsáveis pelo crime atroz, mas os benjamitas, em um ato de arrogância e desafio, recusam-se a entregar seus irmãos. Este ato de insubordinação é o estopim para uma guerra civil brutal. As tribos de Israel, unidas em sua fúria, marcham contra Benjamim, transformando a terra de Canaã em um campo de batalha. Imagine a cena: exércitos inteiros se enfrentando com uma ferocidade inigualável, irmãos lutando contra irmãos,
o solo sagrado manchado de sangue. Os gritos de batalha ecoam pelas montanhas, enquanto a terra treme com o impacto de milhares de pés e o canhão das armas. As primeiras batalhas são um desastre para Israel. A fúria inicial se mostra ineficaz contra a resistência feroz dos benjamitas. Mas Israel não desiste. Em um movimento de determinação renovada, eles buscam orientação divina e reformulam suas estratégias. A guerra atinge seu clímax em uma série de confrontos ferozes, onde cada lado luta com a força desesperada de quem sabe que sua sobrevivência está em jogo. Finalmente, Israel consegue quebrar a resistência dos benjamitas. A batalha culmina em um massacre quase total, deixando apenas 600 homens de Benjamim, que se refugiam na rocha de Rimon. A terra de Canaã, antes próspera e cheia de promessas, agora é um campo de devastação e desespero, ecoando os horrores de conflitos históricos como as guerras civis que dilaceraram nações. A guerra não apenas aniquila os benjamitas, mas também abala profundamente o tecido moral de toda Israel. A destruição e a perda são imensas, e a vitória traz consigo um gosto amargo. As tribos de Israel se encontram diante das consequências de sua fúria, questionando a justiça e a moralidade de suas ações. Com o sangue ainda fresco no campo de batalha, a realidade brutal de suas escolhas começa a se revelar. As ruínas fumegantes das cidades, os gritos dos feridos e o silêncio dos mortos criam uma cena desoladora que assombra os sobreviventes. Cada tribo se vê forçada a encarar a dura verdade de que, em sua busca por justiça, acabaram se tornando perpetradores de uma carnificina quase genocida. A linha entre o justo e o injusto se torna dolorosamente indistinta, e as consequências de seus atos deixam cicatrizes profundas na consciência coletiva de Israel. A guerra civil em Israel deixa um rastro de destruição que ecoa como um pesadelo interminável. Imagine a terra coberta de corpos, o solo sagrado de Canaã transformado em um vasto cemitério, onde o silêncio dos mortos grita mais alto que qualquer lamento. Apenas 600 benjamitas sobrevivem, escondidos na rocha de Rimon, enquanto as outras tribos, agora consumidas pelo remorso, enfrentam uma realidade aterradora: a possibilidade de extinção de uma das 12 tribos de Israel. Os líderes de Israel, movidos pelo arrependimento e pela culpa, se reúnem para encontrar uma solução. É uma cena desesperadora, onde homens que antes clamavam por sangue, agora buscam desesperadamente uma forma de corrigir seu erro. Em um ato de contrição, eles arquitetam um plano sombrio e moralmente questionável. Decidem atacar a cidade de Jabes de Gileade, massacrando seus habitantes para obter 400 jovens virgens, que são então entregues aos benjamitas restantes como esposas. A brutalidade continua, com mais 200 mulheres sendo sequestradas durante um festival em Siló, uma ação que lembra cenas terríveis de distopias modernas, onde a sociedade se desintegra em caos e desespero. Cada passo, cada decisão tomada pelas tribos, só aprofunda a ferida moral de Israel. É um ciclo infernal de decisões erradas, onde o pecado gera mais pecado e a justiça é pervertida pela necessidade de expiação. A cena é sombria e carregada de angústia, semelhante às páginas mais escuras da história humana, onde ações desesperadas levam a consequências ainda mais devastadoras. As mulheres sequestradas, arrancadas de suas vidas e entregues a estranhos, são um testemunho trágico do desespero e da falha moral de Israel. A narrativa se desenrola com uma intensidade brutal, cada ato uma marca indelével de crueldade e desespero. A solução encontrada pelas tribos para preservar Benjamim apenas enfatiza a profundidade da corrupção moral que havia permeado a nação. A história serve como um poderoso lembrete das consequências terríveis da ausência de liderança justa e do afastamento dos princípios divinos. Os líderes das tribos, cientes da gravidade de suas ações, sentem o peso esmagador de suas escolhas. Em um momento de reflexão dolorosa,
Eles percebem que as decisões tomadas em desespero os afastaram ainda mais dos valores que deveriam guiá-los. A culpa e a vergonha começam a se infiltrar, levando os anciãos a questionar como poderiam ter permitido que sua nação chegasse a um estado tão desolador. Com os gritos das vítimas ecoando em suas mentes, eles são forçados a confrontar a verdade de que suas tentativas de remediar o mal apenas geraram mais sofrimento e corrupção. Esse reconhecimento é um ponto de virada crucial, onde a necessidade de retornar aos princípios divinos e reavaliar suas ações se torna evidente. No meio do caos e da destruição, uma luz de esperança começa a brilhar. Apesar do derramamento de sangue e da imoralidade que assolaram Israel, a história toma um rumo inesperado de graça e redenção. Os remanescentes da tribo de Benjamim, escondidos e quebrantados, começam a reconstruir suas vidas. Imagine a cena: homens marcados pela guerra, sobreviventes de um massacre quase total, emergindo das sombras da rocha de Rimon para enfrentar um futuro incerto. As outras tribos de Israel, embora tenham sido os agentes da destruição, agora se movem por um senso de responsabilidade e compaixão. Eles olham para os benjamitas com um misto de remorso e determinação de não permitir que uma tribo de Israel seja extinta. Assim começam a reconstruir o tecido moral de sua sociedade, reconhecendo que, apesar de seus erros, há sempre um caminho para a redenção. Os 600 homens de Benjamim, agora com novas esposas, começam a reconstruir suas cidades. As ruínas de suas antigas vidas são transformadas em um símbolo de renascimento e esperança. Cada pedra colocada, cada casa erguida, representa não apenas a reconstrução física, mas também a restauração de sua identidade e dignidade. É um processo doloroso, cheio de lembranças amargas, mas também carregado de uma nova determinação para viver de acordo com os princípios divinos. Esse ato de reconstrução é um testemunho poderoso da misericórdia de Deus. A narrativa de Juízes mostra que, mesmo nas decisões mais destrutivas, a graça divina ainda pode se manifestar. A sobrevivência e a renovação da tribo de Benjamim são uma prova de que, por mais profundas que sejam as feridas infligidas pelo pecado e pela violência, sempre há uma oportunidade para a redenção e a renovação. O livro de Juízes termina com uma nota de reflexão e aviso. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21:25. Este versículo final encapsula a essência do período dos juízes, uma época de anarquia moral e social, mas também um tempo em que a intervenção divina trouxe momentos de redenção e graça. A história de Gibeá e a guerra civil que se seguiu são uma advertência das profundezas a que a humanidade pode descer, mas também um lembrete esperançoso de que a graça de Deus pode trazer renovação e esperança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A história de Juízes 19-21 é uma das narrativas mais sombrias e perturbadoras da Bíblia, revelando o abismo da depravação humana e as terríveis consequências da ausência de liderança moral e divina. Esta história começa com um ato de brutalidade inimaginável em Gibeá, desencadeia uma guerra civil devastadora e culmina em uma série de decisões desesperadas para evitar a extinção de uma das tribos de Israel. Cada passo dessa narrativa é marcado por dor, violência e um profundo senso de perda. No entanto, mesmo nas trevas mais profundas, há lições valiosas a serem aprendidas. A história de Gibeá nos alerta sobre a importância da justiça e da liderança moral. Quando não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Juízes 21-25. A anarquia e a depravação tomaram conta. Este versículo final encapsula o caos moral e social do período dos juízes, servindo como um lembrete poderoso de que a ausência de liderança justa pode levar a uma degradação profunda. A guerra civil que se seguiu não foi apenas uma luta entre irmãos, mas uma batalha contra as consequências do pecado
e da desobediência a Deus. A destruição quase total da tribo de Benjamim e a resposta desesperada das outras tribos para salvá-la mostram como decisões erradas podem levar a consequências ainda mais terríveis. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. As tribos de Israel semearam violência e colheitas de desespero e destruição. No entanto, a história também nos oferece um vislumbre de redenção. A restauração da tribo de Benjamim, apesar de seus erros, é um testemunho da graça de Deus. Mesmo após uma série de decisões devastadoras, Deus permite um caminho de volta, uma oportunidade de reconstrução e renovação. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Esta história nos lembra que, apesar das falhas humanas, a graça de Deus é infinita e oferece esperança mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Juízes 19:21. É um poderoso alerta sobre as consequências do afastamento de Deus, mas também uma lembrança de sua misericórdia e graça. Que possamos aprender com essas lições, buscando sempre a justiça, a liderança moral e uma vida de obediência a Deus. Em tempos de crise, que possamos nos voltar para Deus, reconhecendo que Ele é nossa única esperança de verdadeira redenção e renovação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Que esta história sirva como um farol, guiando-nos para uma vida de fé e fidelidade a Deus. Gostaria de saber a sua opinião. Como você acha que podemos aplicar as lições dessa história perturbadora nos dias de hoje? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa discussão. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E confira os 2 vídeos recomendados nos cards para mais reflexões impactantes. Obrigado por assistir e até a próxima. Que Deus te abençoe.